A etapa da fermentação é, sem dúvida, a mais importante dentro do processo de produção de cervejas. E, dentro dessa etapa, temos o momento da inoculação da levedura, que é quando nós colocamos a levedura em contato com o nosso mosto. Você tem cuidado a temperatura em que você está inoculando, a temperatura do mosto e também a temperatura da levedura? Faz muita diferença. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Então vem comigo e bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja, você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples, prático e sem complicações, direto ao ponto. E, claro, antes de continuar, aqueles recadinhos de sempre, né? O nosso curso de elaboração de receitas de cerveja está disponível para que você possa aprender a elaborar suas próprias receitas, se tornar um cervejeiro completamente independente de receitinhas da internet, receitinhas do brew shop, copiar a receita do amiguinho aí, tentar replicar, né? Fazer suas receitas do zero. Não é um curso de Brewfather, não é um curso de Beersmith, não é um curso do software, não é exatamente só aprender a mexer no software. Por quê? O software é apenas uma ferramenta. Você tem que aprender a utilizar essa ferramenta. O que lançar, porque o software aceita tudo. Então, o curso é sobre elaborar receitas, saber os limites, os macetes, o que tem que ser colocado quando você quer determinado aroma, determinada característica na cerveja, o sabor, a cor, espuma, textura, corpo, enfim, todos os parâmetros da cerveja, o que se deve fazer para obter o resultado está no nosso curso, o link está na descrição aqui. Também falar da nossa mentoria para cerveja, caso você queira bater um papo cervejeiro diretamente comigo no dia a dia, participar de um grupo que está falando de cerveja todo dia, mostrando suas produções, tem uma consultoria aí em tempo real comigo, né? Não é grupo do WhatsApp, tá bom? Funciona dentro do Discord, a gente organiza em tópicos e tudo mais. Se você quiser participar da nossa mentoria Faz Cerveja, o link também está aqui na descrição. O valor é simbólico, aí menos de R$ 1 por dia. Tá bom, pessoal? Então, direto ao tema do vídeo. O momento da inoculação da levedura é, digamos, um dos momentos mais importantes do processo de produção de cerveja. Ali, depois que a gente já fez a nossa braçagem, a gente já produziu o nosso mosto, a gente já está cansado ali no final de algumas horas de trabalho, é ali que a hora da mágica começa a acontecer, quando a gente coloca a levedura no nosso fermentador, em contato com o nosso mosto cervejeiro que a gente acabou de produzir. E muitas vezes a gente não se dá conta da importância desse momento, sabe? Que é um momento que tem que ser bem pensado, bem planejado, dependendo de algumas condições que você tem ali. E o tema do vídeo de hoje é temperatura, não somente a temperatura do mosto, que a gente geralmente fala da temperatura do mosto, mas temos que cuidar também a temperatura da levedura, porque a levedura tem algumas exigências, alguns cuidados, porque ela é sensível, ela é quem vai fazer a nossa cerveja e ela tem uma série de exigências. Então vamos lá, o que a gente tem que ter em mente, o que eu devo observar na hora de decidir qual a temperatura do mosto e da levedura na hora de fazer a inoculação. Vai depender se eu vou utilizar levedura seca, inativa, né? Seca, ela está inativa nesse momento em que ela está seca, ou levedura ativa, que pode ser no formato, na forma de lama, na forma de levedura líquida que eu compro já pronta, assim, dessa maneira, né? A levedura líquida, ou se eu faço uma hidratação ou starter antes de inocular. Então, se eu faço hidratação, starter, utilizo lama ou compro levedura líquida, vamos considerar todos esses formatos como uma levedura ativa. E se eu uso levedura seca, naquele momento que eu vou inocular, eu vou colocar ela diretamente no mosto, levedura seca, ela está inativa. Então, eu tenho que primeiro fazer essa separação, ativa ou inativa, tá bom? E aí, sabendo se eu vou usar ela ativa ou inativa, eu vou fazer a opção de temperatura do mosto, tá bom? Então, se eu vou fazer utilização de levedura seca, direto no mosto, eu preciso de uma temperatura mais alta do que a de fermentação inicial. Porque, vamos lá, se eu vou fazer lager, para pegar um exemplo, eu vou fermentar ali de 10 graus, na faixa de 10 graus inicialmente, pode ser 8, pode ser 12, dependendo da sua receita, né? Mas vamos supor que eu esteja fazendo uma fermentação que eu vou começar a 12 graus, por exemplo, certo? Com levedura seca. Com levedura seca, se eu colocar a levedura seca diretamente no mosto a 12 graus, ele vai
essa levedura vai ter muita dificuldade para se hidratar, né? Eu não estou fazendo uma hidratação dessa levedura, né? Ela vai ter um problema inicial ali. Então eu tenho que colocar nesse mosto mais quente. Então você observe a temperatura de hidratação recomendada pelo seu fabricante. Então, digamos que o fabricante ali geralmente recomenda na faixa de 22, 25 graus as leveduras lager. Pelo menos aqui, falando das leveduras da Fermentes, que são as mais utilizadas por aqui, né? Mas verifique com o seu fabricante de levedura, né? Então, se você tem que hidratar nessa temperatura, a inoculação também tem que ser nessa temperatura. Putz, mas eu vou colocar levedura seca em cerveja lager na temperatura de 22, 25 graus? Sim, se ela for seca, sim, ela vai ter todo um processo de hidratação antes. Você coloca, baixa o seu mosto para 22, 25 graus, joga a levedura seca ali, coloca na geladeira e seta o seu controlador de temperatura para 12 graus, se for a temperatura inicial. Nesse período, nessas horas que ela vai levar para chegar a 12 graus, ela vai estar se hidratando, se preparando para iniciar a fermentação, tá? Vai dar certo, é a melhor maneira, porque se você colocar a 10 graus, a 12 graus, a levedura seca diretamente na sua cerveja, no seu mosto, ela vai ter extrema dificuldade para fazer a fase de hidratação, se organizar para começar a fermentação, aquela fase lag, ok? Então, levedura seca, observe a temperatura de hidratação que o fabricante recomenda. Tá bom? E se for ale, a mesma coisa, tá? Eu dei exemplo com lager, mas vai começar uma ale fermentar a 17 graus, por exemplo, né? Então, vou colocar a levedura a 17 graus? Não, coloca a levedura lá 25, 28 graus, conforme a recomendação do seu fabricante. O S05, 26, 27 graus, tá? Pode colocar ali e coloca dentro da sua geladeira o mosto já com a levedura 26, 27 graus, seta a sua geladeira para temperatura inicial de fermentação, 17 graus. Em algumas horas, ali ele vai chegar na temperatura, nesse período a levedura vai estar se preparando para fermentar e ela vai iniciar a fermentação bem próximo daquela temperatura que você queria, vai dar uma fermentação bem mais saudável do que se você tivesse colocado a levedura seca diretamente no seu mosto na temperatura ali de 17 graus. Claro, lembrando aqui um outro detalhe, né? Se você não viu em outros vídeos nossos, posso deixar algum aqui para te ajudar com isso. Se você não viu em outros vídeos nossos, a levedura seca pode ser sim colocada diretamente no mosto, se o fabricante assim recomendar. É o caso das leveduras da Fermentes, tá? Se o fabricante assim recomendar, você pode fazer. E a recomendação da Fermentes é que você coloque em um mosto de até 1,054. Até 1,054, os testes de laboratório que eles fazem, e na prática também é comprovado que não há muita diferença, não há praticamente nada de diferença de você colocar a levedura seca diretamente no fermentador ou você fazer uma hidratação antes. Agora vamos para o caso de você estar utilizando uma levedura ativa. O que é levedura ativa? Se ela está vindo de lama, se você vai utilizar uma lama, se você vai utilizar uma levedura que você hidratou, fez starter, ou se você vai utilizar uma levedura que você comprou líquida. Nesses casos, consideramos uma levedura já ativa. Ela já está pronta para iniciar a fermentação. Ela não precisa de uma fase de adaptação, sabe? Ela não vai se hidratar, ela já está hidratada. Então, ela vai entrar no mosto e dali a pouquinho ela já vai começar a trabalhar. A fase lag dela vai ser muito curta e ela vai começar a fermentar. Então, nesses casos em levedura ativa, a dica que eu dou é coloque a levedura no mosto com o mosto 2 graus abaixo da temperatura inicial de fermentação. No nosso exemplo de antes de uma levedura lager, de uma fermentação lager, e você vai utilizar então uma levedura ativa, então se você vai começar com 12 graus a fermentação, baixe a temperatura do seu mosto até 10 graus. E aí você pode fazer uma boa oxigenação, e essa é a principal vantagem de você baixar mais a temperatura do seu mosto. Faz uma boa oxigenação, porque 2 graus faz muita diferença na taxa de absorção de oxigênio do seu mosto, tá? Ele vai ter muito mais oxigênio, muito mais ppm de oxigênio, né? Uma quantidade bem significativa que faz bastante diferença na fermentação. Se você conseguir baixar a temperatura do mosto 2 graus abaixo. Então, se eu vou fazer a fermentação iniciando a 12 graus, baixo a temperatura do meu mosto até 10, faço uma boa oxigenação, porque aí ele vai absorver mais
a oxigênio do que se fosse a 12 graus, e aí eu inoculo a levedura. E deixo a minha geladeira controlada para 12 graus. Então, resumindo, baixo o mosto para 12, oxigênio, coloco a levedura, coloco na geladeira e a geladeira setada para 12. A geladeira está 2 graus setados para cima da temperatura que está meu mosto, ou seja, o mosto vai naturalmente subir a temperatura, conforme a levedura também vai começando a trabalhar ali, vai criando uma reação também exotérmica e vai subir rapidinho para 12 graus e ela vai começar a fermentação de uma maneira extremamente saudável, tá? Outro detalhe também, importante, a temperatura da levedura não pode ser muito diferente da temperatura do mosto, tá? Vamos tolerar aí no máximo 2 graus de diferença a temperatura do mosto. Então, se o meu mosto está a 10 graus no momento que eu vou inocular a levedura, então procure para que a sua levedura não esteja muito fora dessa faixa. No máximo ali, digamos, de 8 a 12 graus a minha levedura, sendo que o meu mosto está a 10. Mas quanto mais próximo, melhor. Para quê? Para que não haja um choque. Essa levedura está ativa, ela está muito mais sensível. A levedura ativa é muito mais sensível do que a levedura inativa, a levedura seca. É por isso que secam a levedura, para ela conseguir aguentar variações de temperatura, armazenagem, ela dura muito mais seca. Mas quando você hidrata ela, quando ela está na forma de lama, quando ela está na forma líquida, ela tem que ser cuidada muito mais dela, dar mais cuidado. Então, essa variação de temperatura no momento do inóculo é muito importante, tá? Uma dica para você fazer isso, equalizar a temperatura da levedura com a temperatura do mosto, deixa o mosto e a levedura dentro de uma geladeira controlada com a mesma temperatura por algum tempo, por algumas horas. Ali, se você vai finalizar o resfriamento do seu mosto na geladeira, antes de inocular, coloca a levedura junto, dentro da mesma geladeira. Eles tendem a estar na mesma temperatura no momento que você for inocular, tá? Vale para lager, vale para ale também. Se você vai fazer inoculação em uma levedura ale em um mosto, que você quer começar a fermentar esse mosto, digamos, a 17 graus, para pegar o mesmo exemplo de antes, baixe a temperatura desse mosto até 15 graus, né? E a sua levedura que está ali na forma líquida, na forma de lama, na forma, você já hidratou talvez, né? Você vai deixar ele ali na temperatura de também 15 graus, certo? Ou 2 graus a mais, 2 graus a menos, mas não mais isso de diferença. E aí você inocula, seta a tua temperatura da geladeira para 17, né? E aí a levedura vai ganhar esses 2 graus, subir esses 2 graus, né? O seu mosto vai subir e sua levedura vai estar num ambiente muito mais confortável para iniciar a fermentação. Então essa é a dica de hoje, tá? Espero ter sido claro, né? Essas dicas aplique no seu dia a dia e você vai perceber o quanto suas fermentações vão ser muito mais saudáveis. Você vai ter, inclusive, leveduras muito mais disponíveis, muito melhores para reaproveitamento, caso você faça, para as próximas gerações de levedura aí. Tá? Espero que tenha sido útil para você. Coloca aqui nos comentários se você já faz essa prática, já tinha ouvido falar em colocar a levedura, inocular 2 graus abaixo da temperatura inicial de fermentação, ou de colocar a levedura seca numa temperatura mais alta para hidratar no mosto. Se você já tinha visto isso, coloca aqui nos comentários. Se você gostou dessa dica, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu joinha para a gente saber que está no caminho certo, mandando informações de qualidade para você. Se inscreva aqui no canal. No mais, te vejo na próxima semana. Bora fazer cerveja?